meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje eu chamei meu amigo André Cervantes, que é cirurgião plástico, exímio cirurgião, para falar com a gente sobre um assunto meio diferente que vocês nunca devem ter ouvido, ou se ouviram, devem saber pouco, que é a cirurgia plástica depois do parto. A Loreta é sempre uma graça de pessoa. Bom, eu sou André Cervantes, eu sou cirurgião plástico desde 2001 e eu sou especialista em cirurgia da face, eu sou professor de anatomia facial e também na cirurgia do contorno corporal, especificamente na cirurgia das mamas. Muito bem, André. A gente estava falando, né, desse Mummy Makeover. O que é o Mummy Makeover? Quando surgiu e por que esse apelo estético logo no puerpério? Porque na minha percepção, eu não sei quando vocês fazem, né? Mas existe quando você tem o parto, logo depois do parto, você tem uma queda hormonal muito grande e essa queda hormonal, ela tem dois sentidos. Um sentido é a mulher fazer uma introspecção para se voltar ao bebê e não querer ver mais nada em volta, isso leva a uma certa depressão. E essa queda hormonal leva a uma atrofia. Essa mesma atrofia que vai diminuir a mama, que vai voltar tudo como era antes, porque anteriormente estava muito cheio de hormônio. Em que momento você indica essa cirurgia e qual é o objetivo da cirurgia? Loreta, Mummy Makeover, como diz o nome, é a reconstrução da mamãe. Reconstrução em qual sentido? Como você bem colocou, a gente aguarda passar toda essa readaptação do puerpério para poder, de fato, pensar em corrigir aquelas alterações que vêm em consequência à gestação. Que seriam? Basicamente são três. Diástase. Diástase por conta do aumento do útero. Deflação, ou seja, um esvaziamento da mama ou uma flacidez, né? Isso são duas coisas que às vezes elas estão juntas. E isso vem depois da lactação. Ah, é um horror, meu amigo. E acúmulo de gordura, né? Por quê? Porque a mulher acumula muitas vezes nos flancos, que são essas regiões posteriores aqui, enfim. E aí, nesse conjunto, os americanos, que são hábeis e exímios marqueteiros, né? Eles criaram esse termo Mummy Makeover, que eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que é a associação de cirurgias que é possível, claro que existem características individuais de cada paciente, a gente sempre fala isso para cada paciente, mas esses aspectos, todos podem ser tratados de uma vez só. Tudo junto? No momento que ela, obviamente, está apta, e essa aptidão tem a ver não só com a questão fisiológica do puerpério, mas também se ela vai ter condição de se desgarrar da cria, porque esse é um ponto até muito importante, fundamental. Tem questões em termos de pós-operatório que ela vai ter que não mais carregar o bebê, que é um negócio que, obviamente, o binômio mãe e filho é fundamental. Então, a conversa no consultório é que define exatamente qual que é o momento para poder fazer isso. Mas e se eu quero engravidar de novo? Vou fazer uma cirurgia e vou perder tudo de novo depois? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante das pacientes. Então, o primeiro ponto é assim, na minha visão, essa cirurgia tem que ser feita quando tá tudo encerrado. Ah, quando eu não vou ter mais filho, ótimo. Exatamente. Apesar, Loreta, que nessa experiência de 20 anos como cirurgião plástico, eu tenho mais ou menos umas 30 mulheres catalogadas, minhas queridas pacientes, que tiveram bebê depois de ter feito, por exemplo, uma cirurgia de abdômen. Posso te dizer que pouquíssimas têm alterações, independente, inclusive, do ganho de peso que elas vão ter. Eu sei que vocês falam, olha, não tenha, porque senão o bebê não vai crescer, enfim, mas assim, na prática a gente não vê essa situação. Mas você faz abdominoplastia mesmo? Tem pacientes que você faz abdominoplastia até antes da pessoa ter bebê. E aí tem uma outra coisa, assim, o cirurgião plástico lida com situações muito particulares, né? Uma delas, a gente está falando aqui do Mummy Makeover, mas uma das que eu tive bastante experiência é o paciente obeso. A mulher obesa, jovem, que faz cirurgia de estômago, exatamente, e aí ela vira e quer fazer a sua cirurgia. E aí quando ela faz a sua cirurgia, muitas vezes ela é muito jovem, não teve, inclusive, e acaba engravidando filhos. Depois. Exatamente. Abdômen, na minha experiência, não muda.
mama muda totalmente. Então, nesse conjunto, se a gente está pensando em associar cirurgias, eu digo sempre o seguinte, não, a cirurgia tem que ser feita depois que a fábrica encerrou. A produção. E essa questão, você acha que de fazer a cirurgia é uma questão muito nova em relação ao que a gente é cobrada hoje em dia como mulher, né? Porque a mulher engravida, tem filho, antigamente virava uma matrona, gordinha, 50 anos parecia que você tinha 70, e com essa necessidade que você tem hoje de estar sempre jovem, esse mercado cresceu por conta desse estar sempre jovem ou ele cresceu porque as pessoas estão vivendo mais, na sua percepção? Com certeza, eu acho que é porque as pessoas estão vivendo mais. Esse estar sendo sempre jovem, na verdade, é um conceito que eu acho que é muito mais imposto pela mídia do que a realidade que a gente encontra. As pessoas, na verdade, elas querem envelhecer, mas elas querem ficar bem. Hoje, uma mulher de 50 anos não é mais aquela mulher que a gente olhava nos anos 70, que ela já estava, inclusive, se preparando para ser a vovó para fazer as rosquinhas para os netinhos. É muito diferente. E é uma questão não porque a sociedade impõe isso, porque a verdade é que com 50 anos a grande maioria das pessoas estava já praticamente se aposentando, porque eles iam viver no máximo até 70 anos. 60, né? 60 era um sexagenário. Meu pai sempre falava assim, meu pai fez 70 anos, ele disse assim, poxa, eu estou fazendo 70 anos, eu lembro de um sexagenário que foi atropelado quando eu era criança, saiu em todos os jornais da cidade do interior, e a verdade é que hoje eu estou com 70, eu sou empresário, estou super cheio de vida, enfim. Então eu acho que nós hoje nos cuidamos mais, seja do ponto de vista corporal, seja do ponto de vista facial, porque a gente vai viver mais e a gente se gosta mais, e a gente tem hoje um arsenal gigantesco de coisas para poder... Eu não estou falando só de cirurgia, né? A Priscila já passou aqui, enfim, já falou sobre dermatologia, outros colegas também, quer dizer, é um conjunto de coisas. Eu acho que é muito legal isso. Você acha que essa parte estética, depois do parto, talvez ajude essa mulher a manter um casamento melhor? Olha, existem alguns estudos interessantes em relação a essa questão da sexualidade, vinculado principalmente em questionários de qualidade de vida, né? Você sabe muito bem que hoje o que tem mais evidência científica, e nós médicos temos que se basear na melhor evidência científica, o que tem mais evidência é aquilo que muitas vezes é a percepção do paciente, que eu acho que é uma coisa fenomenal. E esses questionários de qualidade de vida, quando você faz uma cirurgia de mama, que ela se sente mais empoderada, né, ela se sente mais feminina novamente, enfim, quando o abdômen, que muitas vezes muda completamente o quadril, né, por conta dessa questão de diástases, eu já tratei diástases de mais de 25 centímetros. É uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, doutor, todo mundo acha que eu ainda estou grávida. Sim. E ela não tem força nenhuma em relação a isso. Você sabe também muito bem que quando você consegue aproximar a musculatura das costas melhora, menos dor, posicionamento, quer dizer, uma série de coisas que não é só estético, também é funcional. Não, porque eu sempre falo isso com as pacientes às vezes engordam e falam assim, não quero transar. A mulher tem relação sexual muito mais ligada ao corpo dela do que ao prazer. Isso é muito engraçado. Porque o homem, mesmo a maioria não olha, né? Ele não fica olhando se você tá com celulite, tá com muita barriga, depois de um certo tempo, né? Eu tenho essa percepção. Mas ela precisa se sentir bem. E a gente que faz muito questionário sexual lá na BWS, que eu trato com hormônio, às vezes eu aumento o hormônio, mas ela tá gordinha, não tá se sentindo bem, ela não quer transar também. Então essa parte estética, na minha cabeça, ela tem uma capacidade de autoestima. Eu só não sei até que momento esse excesso de cirurgias, esse excesso de procedimentos não começa a mudar as pessoas e mudar o foco das pessoas. Loreta, a gente tem uma tendência natural de entender a cirurgia plástica baseada naquilo que a gente recebe da comunicação, da mídia, seja as redes sociais, enfim. Então, quando, sei lá, um Big Brother sai da casa, ele vai lá e aparece totalmente transformado. Quando uma outra celebridade aparece, às vezes até com um aspecto absolutamente diferente, enfim. Essa não é a boa cirurgia plástica. A boa cirurgia plástica é aquela que não te descaracteriza, né? Não, a boa cirurgia plástica, e assim, o Brasil campeão. É um hub mundial em relação à boa cirurgia plástica, né?
E todo mundo sabe disso, eu não preciso dizer isso. Todo mundo sabe que o Brasil, de fato, não só é criador, mas a gente tem uma percepção estética muito refinada. E são distúrbios que às vezes você também existe, do ponto de vista psiquiátrico. Hoje tem uma caracterização de uma doença chamada dismorfismo corporal e facial. A gente vê isso bastante em relação ao nariz, principalmente com os adolescentes. Quando a pessoa chega no meu consultório com uma foto de alguém, já diz assim, olha, eu gostaria de ter esse nariz, isso é dismorfismo. E assim, a gente tem que ter toda uma habilidade, um carinho para entender que a pessoa está passando por uma situação que ela está sendo sugestionada. Agora, a cirurgia plástica de verdade, ela resgata a autoestima, ela cria uma relação de empoderamento e assim, eu vejo isso muito com as mulheres. E essa situação que você colocou dos maridos, né? É assim, todo marido quando vai na consulta, geralmente o marido não vai na consulta, o marido vai quando vai entregar os exames ou vai no pós-operatório. Mas todos eles sempre dizem assim, não, eu amo minha mulher, não precisa de nada disso, enfim e tal. Depois da cirurgia... mais ainda. Você vê os caras querendo se cuidar mais, entendeu? Começa a ficar com ciúmes, assim, meu então, bife melhorou. É muito legal isso aí, entendeu? E eu gosto muito de participar disso, né? Porque eu já estou num momento da minha carreira que, poxa, eu já opero neta, vó... Não exagera, entendeu? Que nós não estamos tão velhos assim. Mas olha aqui o cabelo, não tem como, Loreta, essa é a realidade. E é muito gostoso, isso é muito legal. Às vezes, acho que só tem que tomar cuidado com a expectativa do paciente, né? Porque... Cirurgia plástica eu aprendi com os meus mentores que é uma especialidade diferente das outras, porque a gente tem duas situações, que normalmente como médico, sim e não, certo? Na cirurgia plástica você tem a paciente que tem indicação técnica, mas você tem que dizer não. E eu falo isso para muitas mulheres, principalmente quando existem indicações de cirurgias que elas não estão ainda preparadas para isso. É mais comum, eu quero fazer uma lipoaspiração, mas a mulher tem uma diástase enorme, tem flacidez de pele, tem que fazer uma abdominoplastia. Não, mas eu quero fazer uma lipoaspiração. Se você fizer isso, o resultado vai ser horrível. E eu vou dizer por quê que ela não deve fazer, e eu digo, processa, amadurece essa ideia, que é importante isso. Mas são poucas pessoas assim, né? As pessoas começam a se vender, e eu sempre falo isso, né? Todo mundo tem seu preço. Você só não pode deixar que cheguem muito perto do seu preço, porque aí você vai se vender. Gostou? Deixa um like. Tem dúvida? Escreve aí. Quer seguir o Dr. André? Qual que é teu Instagram, André? Meu Instagram é drandré.cervantes. Isso eu não lembrava, porque eu já ponho lá e já saí direto.